E o River Plate já vazou que Thiago Almada aceitou a oferta do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também. Tem informação importante sobre o futuro de Thiago Almada. Ele tem negociações com o Flamengo e uma especulação de que pode virar reforço do Zenit. O Cruzeiro está mais perto do que o Flamengo na contratação de uma jovem promessa do esporte. Para completar, novidade importante no Flamengo, a volta, depois de 80 dias, de Arrascaeta. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o River Plate vazou na Argentina a informação de que Thiago Almada aceitou a proposta do Flamengo. Informação super importante. Vale a lembrança de que Flamengo e River Plate disputavam o interesse do jogador argentino, que pertence ao Atlético de Madrid e que tinha como prioridade a permanência no futebol europeu. Mas, diante da falta de propostas, o Almada já comunicou ao River Plate que vai fechar com o Flamengo. Pelo menos foi o que o River deixou vazar com os setoristas do clube. O Flamengo não confirma o acerto com o Almada, mas já admitia desde a terça-feira que vários passos haviam sido cumpridos na tentativa de se acertar o mais rápido possível com o meio atacante que fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo. A proposta do Flamengo ao Atlético de Madrid já havia sido aceita, algo na casa dos 30 milhões de euros ou 174 milhões de reais. Agora, Flamengo e Atlético de Madrid acertam detalhes finais, como por exemplo a forma de pagamento e o número de parcelas. Se isso também for resolvido, de acordo com o vazamento feito pelo River Plate na Argentina, Thiago Almada será o próximo reforço do rubro-negro, contratação gigante. É só importante contar que na Espanha, jornais importantes tratam a saída do Almada com festa e lembram que o Flamengo tem sido um grande parceiro do Atlético de Madrid, ao contratar jogadores que por lá não vinham rendendo. Casos de Samuel Lino, que saiu custando mais ao Flamengo do que o Atlético havia gasto, e com o Saúl, que tinha salário extremamente alto, mas era reserva. É verdade que o Zenit entrou na briga com o Flamengo por Thiago Almada. Essa foi uma das especulações que surgiram nas redes sociais nas últimas horas. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa importante do Fla e ela assegurou que não houve nenhuma comunicação, nem do staff do Almada, nem do Atlético de Madrid, a respeito desse suposto interesse dos russos. Pelo contrário, nessa terça-feira, muitos avanços nas tratativas do Flamengo com o Atlético de Madrid e, em especial, com o meio atacante argentino. Tenho contado para vocês que o Flamengo está à frente do River Plate na tentativa de fechar com o Atlético de Madrid. O Fla topa bancar um valor maior do que o River Plate e em menos parcelas. Faltava o sim do Thiago Almada. O staff dos jogadores já havia sinalizado com a intenção de fechar com o Flamengo, mas aguardava uma posição definitiva do Almada, que entrou num período de férias depois de disputar a Copa do Mundo. Ele foi vice-campeão com a seleção argentina. O Almada ainda tem a preferência por jogar no futebol europeu, mas ele tem percebido que não devem pintar tantas coisas. Até por isso, há otimismo na Gávea em relação a um acordo com o Almada. Essa negociação talvez não seja concluída nas próximas horas, mas existe a convicção no Flamengo de que há uma possibilidade real de um meio atacante que já fez muito sucesso com a camisa do Botafogo e também com a camisa do Leão virar reforço do Flamengo para o segundo semestre. Se contratado, seria um excelente reforço. Alguém que pode jogar no lugar do Arrascaeta ou com o Arrascaeta. E aí vocês imaginem Almada e Arrascaeta atuando juntos, com Pedro, por exemplo, à frente, isso sem contar nos jogadores de velocidade pelo lado de campo que o Flamengo tem. Negociação caminhando de forma positiva e gerando expectativa otimista no Fla. Uso o espaço para comentário para dizer o que você imagina de Almada no Flamengo. O quanto ele muda o time de patamar. Usa o espaço para comentário e já registra a sua opinião, beleza? Excelente notícia do Flamengo. Depois de mais de 80 dias, a Arrascaeta está de volta e deve ser a principal atração da partida entre Flamengo e Chapecoense nessa quarta-feira. O uruguaio está recuperado de uma lesão na coxa e também na clavícula. Foram essas lesões que o impediram de participar da Copa do Mundo. O Arrasca até chegou a ficar no banco contra a Espanha, mas acabou não sendo utilizado. A última partida dele no longínquo 29 de abril contra o Estudiantes, jogo de ida da fase de grupos da Libertadores da América. Desde então, o Flamengo fez 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E essas 2 derrotas para Vitória e Palmeiras foram catastróficas
do ponto de vista da classificação no Campeonato Nacional. Hoje o Flamengo é o segundo colocado no Brasileirão com 34 pontos, são 7 de desvantagem em relação ao Palmeiras. É bem verdade que o Flamengo tem um jogo a menos do que seu concorrente. Além das 2 derrotas, o Fla ainda tropeçou contra Vasco e Atlético Paranaense. Você, torcedor do Flamengo, há melhor jogador, ou melhor, tem jogador mais decisivo e importante no Flamengo do que o Arrascaeta? Tô curioso para saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre os 3 alvos do Flamengo no mercado de transferências. O Boto, executivo de futebol do Fla, já admitiu que hoje há negociação por 3 jogadores. Um meio atacante, esse é o Almada, nenhuma novidade. Um ponta, que é canhoto e costuma jogar pelo lado direito. E também um centroavante. É importante contar que os 3 são estrangeiros, com idade entre 20 e 25 anos. A ideia do Flamengo é rejuvenescer seu elenco e pensar a médio e longo prazo. São atletas que viriam para performar por aqui para depois do ganho esportivo, garantirem também ganho financeiro. Importante destacar que esse ponto, que você pode ter imaginado que era o Luiz Henrique, é certamente alguém mais barato. Um estrangeiro que joga como canhoto na ponta direita. Já o centroavante não chegaria no primeiro momento para brigar pela posição com o Pedro, e sim para ser uma sombra, um reserva que fosse ganhando espaço, fosse se acomodando para que a médio e longo prazo se tornasse uma ótima opção no mercado. Só para completar em relação ao rubro-negro, contar que a Lubrax vai voltar a patrocinar o Flamengo. O Conselho Deliberativo aprovou o contrato que passa a valer a partir de 1º de outubro. A Lubrax vai estampar sua marca na parte de trás da camisa, acima do número. E fica no espaço que é até 30 de setembro da Texaco. E Jorge Jesus voltou a causar. Em entrevista ao Canal 11 nas últimas horas, o novo comandante da seleção portuguesa afirmou que esteve muito perto de virar treinador da seleção brasileira. Isso teria acontecido depois de uma derrota do Brasil por 4-1 para a Argentina. Abre aspas para o JJ, acabei por não ir treinar a seleção brasileira, mas já tinha até indicações para fazer para pré-convocatória para um jogo de março. Após derrota por 4-1 para a Argentina, aí ele completa, faria um ou outro nome diferente do Ancelotti, como o Pedro, o melhor centroavante do futebol brasileiro. Deixa eu só fazer uma correção na frase do Jorge Jesus. Ele fala de um jogo em março. Na verdade, ele se refere a uma data FIFA amistosa na metade do ano passado. Foi exatamente o período em que Carlo Ancelotti estreou pela seleção brasileira. E é possível que o Jorge Jesus em algum momento tenha sido cotado, mas a prioridade da CBF sempre foi contratar o Carlo Ancelotti. E quando o italiano acenou que toparia fechar com o Brasil, o JJ acabou se tornando um plano B. Até por isso não foi convocado, mas queria registrar essa vontade do Jorge Jesus em convocar o Pedro, algo que não aconteceu na Copa do Mundo com o treinador italiano. Quem tá certo? O JJ que levaria o Pedro ou o Ancelotti, que abriu mão do centroavante do Flamengo e também de João Pedro e acabou eliminado nas oitavas de final do Mundial? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Maximiliano Roque, Almada fechado com o Flamengo, Nicola? Não, mas é bom a gente falar sobre esse tema também. O Flamengo é dono da melhor proposta ao Atlético de Madrid pelo Almada. A oferta do Flamengo é bem superior à do River Plate. O Fla ofereceu mais do que os 20 milhões de euros do River. Houve quem dissesse 30 milhões, na Argentina já falam em 28 milhões. Enfim, mas a ideia do Flamengo é comprar um percentual maior do que os 50% e pagar de maneira mais rápida do que as várias parcelas que o River Plate havia prometido, tá? Então, no que depender do acordo entre Flamengo e Atlético de Madrid, tá muito mais para o Flamengo do que para o River Plate. Mas, aqui que vem um outro ponto, né? O Almada não se posicionou nem sobre a proposta do Flamengo, nem sobre a proposta do River Plate, porque o Almada deixou claro desde o princípio que a prioridade dele era continuar na Europa. Então, aguardemos os próximos dias. Vai haver interessados? O Almada vai ter proposta para jogar em outro clube da Europa, que não o Atlético de Madrid, onde ele é pouco aproveitado pelo Simeone? Se existirem propostas, existe um risco real de o Flamengo perder essa disputa. É uma situação meio parecida à do Danilo no Palmeiras, né? O Danilo topa jogar no Palmeiras, mas o Danilo ainda aguarda por ofertas da Europa. Se elas não vierem, aí o Danilo vai para o Palmeiras e o Almada deve ir para o Flamengo, tá bom? Boa noite, Nicola. Notícias do Mengão. Bora lá falar sobre o Flamengo. Vou trazer um apanhado de coisas importantes, tá? O Flamengo anunciou a renovação do contrato do Alexandro, mas ainda não o fez em relação ao Danilo.
São dois jogadores cujos contratos se encerram em dezembro, eram dois jogadores que faziam parte dos planos do Flamengo para a extensão do contrato. O Alexandro aceitou a proposta, o Alexandro ganha mais que o Danilo, R$ 1.800.000 por mês, o Danilo ganha na casa de R$ 1.300.000. O lateral que jogou a Copa como titular na seleção por conta de todos os problemas que a gente viu na lateral, ele ainda não respondeu ao Flamengo porque tem alguns convites da Europa até por um pós-carreira, tá? Então, essa resposta do Danilo deve vir nos próximos dias. O Maximiliano Roque está dizendo que, segundo o Terra, o Flamengo e o Almada já estão certos. Dá para dizer que Flamengo e Atlético de Madrid têm um acordo. Dá para dizer que o staff do Almada gosta da ideia, mas eles ainda estão esperando uma posição do Almada. Essa posição deve vir agora nesse período de férias que ele teve após a Copa do Mundo, tá? Eu imagino que o Almada vai usar esses dias, até porque ele não precisa responder agora. Vamos lá, você acabou de disputar a Copa. O Atlético de Madrid vai te dar um período de férias, 20 dias, 25 dias. O cara tá lá ganhando os 3 milhões de reais por mês dele. Então ele tem 20 dias para... Eu, se fosse o Almada, e com a predileção ou com a preferência de jogar na Europa, eu tentaria usar a maior parte desses 20 dias para ver o que vai aparecer. Você está vendendo o carro, tá? Você pede 10 mil reais no carro, 10 mil no carro, tá? Mas você pede 100 mil reais no carro. E aí aparece alguém disposto a pagar 80. Cara, você não está apertado ainda, você consegue sobreviver. Mas você segura um pouquinho mais até para ver se aparece alguém com 100. Se não, você vai vender por 80, mas mais para frente, tá bom?